Você já parou para se perguntar: estou pronto para curar minha mente de uma vez por todas? A mente humana é um vasto campo de complexidade, mas muitas vezes ela é dominada por bloqueios invisíveis, padrões, crenças e pensamentos que perpetuam o sofrimento. Esses bloqueios não são sempre evidentes, mas agem como correntes invisíveis, mantendo você preso em um ciclo constante de frustração, dúvida e dor. Eles são como paredes invisíveis que cercam sua mente e impedem você de ver a vasta liberdade que está à sua disposição. Você já se sentiu prisioneiro dos seus próprios pensamentos, sempre em busca de soluções para problemas que parecem nunca ter fim? Ou talvez você tenha notado como nossas crenças limitantes frequentemente nos conduzem a uma existência rasa e desconectada de nossa verdadeira essência? Isso não é apenas um problema de percepção, é um bloqueio real. Esses bloqueios surgem de crenças que se instalam profundamente em nossa psique desde a infância, moldando como vemos o mundo e como nos vemos no mundo. E quando não conseguimos lidar com essas crenças, a mente se torna um campo fértil para o sofrimento, para a dúvida e para o medo. Agora, imagine que você tem em suas mãos a chave para liberar essa prisão mental. E a chave está dentro de você. A cura verdadeira não é encontrada fora, não está em remédios milagrosos, nem em fórmulas mágicas. Ela está em acessar algo muito mais profundo, o caminho para liberar a mente e o espírito. Este não é um caminho simples nem rápido. Não estamos falando de soluções superficiais ou momentâneas. Estamos falando de um processo de transformação interior, de uma jornada que exige paciência, coragem e disposição para enfrentar o que está oculto dentro de você. Não há atalhos aqui. Estamos entrando em uma jornada onde você vai ter que desconstruir tudo o que pensa saber sobre a mente, a cura e a paz interior. Mas, ao fazer isso, você vai encontrar uma libertação que vai além do entendimento comum. Você começará a perceber que a verdadeira paz não vem de mudar o mundo exterior, mas de transformar o interior. A cura começa dentro de você. Esse é o ponto de partida. Agora você talvez esteja se perguntando: mas por onde começar? O maior bloqueio mental é aquele que está diretamente ligado à nossa tentativa de controlar tudo. Controle. A mente humana adora controlar. Controlar o futuro, controlar sentimentos, controlar a forma como as coisas acontecem. A mente, então, se torna prisioneira de um ciclo vicioso de expectativas, comparações e cobranças. E o que acontece quando tentamos controlar? Ansiedade, estresse, exaustão emocional. Criamos um labirinto mental onde nos perdemos, tentando moldar a vida de acordo com nossos desejos. E nos esquecemos de que a verdadeira paz vem quando aceitamos o fluxo da vida como ela é. A necessidade de controlar é o maior bloqueio mental, mas não é o único. A necessidade de controle é a raiz de todo o sofrimento emocional. Quando você tenta controlar tudo ao seu redor, está essencialmente dizendo ao universo: eu não confio no processo. E isso é o que cria ansiedade, o que nos faz viver em um estado de alerta constante. Isso é o que alimenta o medo. A verdade dolorosa é que não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos ao que acontece. A chave da cura está em nossa reação interna, não nas circunstâncias externas. Metáfora. Pense em uma árvore. Ela não controla o vento que sopra, mas sabe como se mover com ele. Assim é a mente humana. Ela não pode controlar as tempestades da vida, mas pode aprender a se mover com elas, encontrar o equilíbrio mesmo quando o vento sopra forte. A cura não está em resistir ao que não podemos controlar, mas em aceitar e aprender a fluir com isso. Quando conseguimos aceitar o que não podemos mudar, conseguimos deixar de nos prender ao medo do futuro ou à dor do passado.
A verdadeira cura começa com o soltar. Soltar não é desistir, mas sim aceitar o fluxo da vida. Soltar é entender que somos parte de algo maior, um fluxo universal que não pode ser contido ou manipulado. Soltar não significa apatia ou passividade. Pelo contrário, significa confiança no processo da vida. Significa permitir que as coisas se desenrolem sem resistência, sem apego às expectativas. Isso não é se render, é escolher se alinhar com a força da vida. O primeiro passo para curar a mente é aprender a soltar a necessidade de controle. Isso pode ser difícil, especialmente se você foi condicionado a controlar tudo à sua volta. Mas lembre-se, soltar é libertador. Soltar é confiar no desconhecido e perceber que não há necessidade de carregar o peso de tudo sozinho. Técnica prática. Escolha um pensamento repetitivo que tem tomado conta da sua mente, algo que normalmente você sentiria a necessidade de controlar ou mudar. Quando esse pensamento surgir, em vez de reagir, apenas permita que ele vá embora. Não lute contra ele. Observe-o e permita que ele se dissipe naturalmente, sem apego. Esse é o espaço de não resposta, onde a verdadeira transformação começa. É nesse espaço de silêncio mental que você começa a abrir a porta para a cura. Cada vez que você solta o controle, você dá espaço para que a cura aconteça de maneira natural. Você começa a se libertar dos padrões mentais que você tem carregado por tanto tempo. E à medida que isso acontece, você começa a liberar a mente, deixando-a mais clara, mais leve e, finalmente, mais curada. A cura não é sobre transformar o mundo externo, mas sobre transformar o seu mundo interno. É sobre entender que você não precisa controlar tudo. Quando você aprende a soltar, você começa a perceber que a verdadeira paz sempre esteve disponível. Basta parar de lutar contra o fluxo natural da vida. À medida que vamos avançando no caminho da cura da mente, um dos maiores bloqueios que encontramos é a ilusão do controle. Todos nós temos a tendência de acreditar que, ao controlar o que acontece em nossas vidas, conseguiremos encontrar paz e felicidade. No entanto, essa crença é, na verdade, uma das maiores armadilhas que a mente pode criar para si mesma. O controle é a prisão invisível que construímos ao longo da vida, e não perceber isso é um erro fundamental. Em vez de viver no fluxo da vida, aceitando sua natureza imprevisível e mutável, tentamos controlar tudo ao nosso redor. Nossos sentimentos, nossas relações, nosso futuro. Mas a vida não se deixa controlar. Ela é um rio que flui, um vento que sopra, um ciclo que se renova constantemente. Esse desejo de controlar está na raiz de muitas das nossas angústias e sofrimentos. A mente quer controlar tudo, e esse desejo se manifesta em comportamentos, pensamentos e reações que alimentam a ansiedade, o medo e o estresse. Quando tentamos controlar nossas emoções, por exemplo, não estamos apenas criando um campo de resistência, mas também alimentando o ciclo da dor emocional. A repressão dos sentimentos é uma forma de controle, e ao reprimi-los, acabamos criando uma pressão interna cada vez maior. Se você olhar para a sua vida, provavelmente encontrará situações em que tentou controlar algo ou alguém. Talvez tenha tentado controlar as ações de uma pessoa próxima, ou tenha se forçado a sentir de uma determinada maneira porque acreditava que assim conseguiria encontrar paz. Ou, quem sabe, tenha ficado obcecado com o futuro, tentando controlar o que ainda está por vir, temendo o desconhecido. Essa necessidade de controle é um reflexo da nossa insegurança e do medo profundo de não sermos capazes de lidar com o que a vida nos apresenta. Mas aqui está a verdade. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. A verdadeira liberdade não vem de dominar as circunstâncias, mas de aprender a viver com elas, sem tentar impor nossa vontade sobre tudo.
A liberdade está na nossa resposta interna, no espaço entre o estímulo externo e a nossa reação interna. A mente que vive com a ilusão do controle está constantemente em conflito interno. Ela não consegue aceitar o que não pode mudar e, por isso, cria uma realidade distorcida, onde tudo precisa ser controlado para que se sinta segura. Esse conflito interno gera tensão emocional, e a tensão, por sua vez, gera sofrimento. O sofrimento não é causado pelas circunstâncias externas, mas pela maneira como reagimos a elas. Imagine que você é como uma árvore que tenta controlar o vento. O vento é imprevisível e não segue regras, mas a árvore precisa aprender a se mover com ele. Ela não pode impedir que o vento a balançoe, mas pode aprender a fluir com ele, a se adaptar. Assim é com os acontecimentos da vida. Não podemos controlar tudo, mas podemos aprender a reagir de maneira consciente, escolhendo nossa resposta, em vez de reagir impulsivamente ao que nos acontece. Como podemos aprender a soltar o controle? A primeira coisa é perceber quando a mente começa a entrar em modo de controle. Isso pode ocorrer em situações pequenas, como quando você tenta manipular uma conversa, ou quando fica obcecado com um futuro que ainda não chegou. Ou pode acontecer em momentos mais profundos, quando você tenta controlar suas emoções ou as reações de outras pessoas. Técnica prática. Toda vez que você perceber que está tentando controlar algo, pare por um momento e respire profundamente. Pergunte a si mesmo: o que estou tentando controlar e por que isso está me causando ansiedade? Ao fazer essa pausa, você começa a interromper o ciclo de controle e permite que a mente entre em um estado de maior relaxamento. Perceba que a verdadeira paz vem quando você não sente a necessidade de controlar, mas sim de aceitar e fluir com o que acontece. A cura começa com o desapego do controle. Quando você para de lutar contra o fluxo da vida, você começa a perceber que, na verdade, a vida já está sempre cuidando de você. A vida, como o vento, sabe para onde vai. Seu trabalho não é controlar o vento, mas aprender a se mover com ele, permitindo que a sua alma encontre o ritmo perfeito. Esse processo de liberação exige uma mudança de perspectiva. Em vez de ver a vida como algo a ser controlado, você começa a vê-la como uma dança, onde você e as circunstâncias se encontram e se movem juntos. Quando você solta a necessidade de controlar, você abre espaço para algo muito mais profundo: o despertar da confiança em si mesmo e na vida. A verdadeira cura da mente vem de uma reconciliação com o fluxo natural da vida. Quando você para de lutar contra o que não pode controlar, quando se rende ao presente e àquilo que não está sob o seu domínio, a mente se acalma. E a calma interior é o terreno fértil onde a cura pode florescer. A cura da mente começa no momento em que decidimos soltar. Mas o que isso realmente significa? Soltar não é desistir, não é deixar de buscar a melhoria, nem é um ato de apatia ou negligência. Soltar é um ato de coragem e de reconhecimento profundo. É um convite para aceitar que, apesar dos nossos esforços, muitas vezes estamos tentando controlar algo que está além de nosso alcance. Quando escolhemos soltar, damos permissão para que a vida se desenrole de maneira mais fluida, livre de tensões desnecessárias. Soltar é o primeiro passo real para curar a mente. Este soltar se refere a muitas coisas. Primeiro, ao controle das emoções. Muitas vezes, nossa mente tenta gerenciar as emoções, tentando empurrar as negativas para baixo, fingir que não sentimos raiva ou tristeza, ou, por outro lado, buscar felicidade a todo custo. Soltar significa permitir que essas emoções fluam, sem julgamento, sem repressão. Isso é curativo, porque ao não lutar contra elas, deixamos o espaço para que elas se transformem em algo mais leve, mais integrado. O segundo aspecto do soltar
se refere a aceitar as incertezas da vida. Uma das maiores fontes de sofrimento para a mente humana é o medo do desconhecido. O ser humano, por natureza, teme o que não pode controlar ou antecipar. Tentamos constantemente criar previsões, montar cenários, antecipar todos os passos do futuro. A mente fica agitada, porque ela não tem controle sobre o amanhã. Mas a verdadeira cura não está em tentar prever o futuro, e sim em aceitar que ele é incerto. Soltar a necessidade de saber o que vai acontecer nos traz uma paz que é difícil de descrever, mas profundamente libertadora. Para alcançar isso, o primeiro passo é perceber quando nossa mente está tentando controlar ou prever o que está além de nossa capacidade. Em cada momento de ansiedade, de preocupação sobre o futuro ou de luta contra uma emoção que não conseguimos processar, há uma oportunidade para parar e soltar. Não resistir, não fazer força para manter as coisas no lugar, mas deixar que o fluxo natural da vida aconteça. Quando você se permite liberar a tensão, uma nova qualidade de liberdade começa a surgir. O que está sendo curado não é apenas o sofrimento imediato, mas o entendimento mais profundo sobre quem você é quando para de lutar contra as marés da vida. A mente moderna é frequentemente alimentada pela ideia de que a resposta está sempre em algum lugar. A sociedade nos ensina a buscar soluções rápidas, a resolver problemas instantaneamente, a encontrar respostas para tudo. Mas a verdadeira cura da mente está em aprender a não responder a tudo imediatamente. Imagine que você está passando por uma situação estressante. Você está no trabalho, alguém faz algo que te irrita profundamente, ou você se encontra em uma discussão que ativa um ciclo de pensamentos negativos. O que sua mente tende a fazer? Reagir imediatamente. Sua mente entra em modo de resposta automática. Pensamentos de raiva, de julgamento, de crítica. Mas se você fosse capaz de pausar naquele exato momento e simplesmente observar o que está acontecendo, o que aconteceria? Se você simplesmente não reagisse, se deixasse o pensamento vir e ir sem tomar uma ação imediata. Esse espaço entre o estímulo, o que a pessoa fez ou disse, e a sua reação é o que oferece a cura. Não responder imediatamente não significa passividade, significa não alimentar o padrão de reatividade que apenas perpetua o sofrimento. Ao se dar esse tempo de não resposta, a mente começa a se acalmar. As emoções começam a se regular. Esse espaço cria a possibilidade de um novo pensamento, uma nova perspectiva, uma maneira mais consciente de reagir à situação. Soltar, nesse caso, é o ato de escolher não reagir da mesma maneira de sempre. E quando você começa a praticar isso, você está ensinando à sua mente que há paz no silêncio e que não precisa sair em busca de respostas ou reações imediatas para que as coisas se resolvam. Agora, aqui vem o aspecto mais profundo do soltar. Aceitar o agora. Muitos dos nossos problemas emocionais vêm de uma luta constante contra o momento presente. Queremos que o agora seja diferente do que é. Queremos que as coisas se ajustem aos nossos desejos, que as pessoas ajam da maneira que imaginamos, que a situação se desenrole de uma forma mais confortável. Essa resistência ao presente é, muitas vezes, a raiz da ansiedade e do sofrimento emocional. A cura começa no momento em que decidimos aceitar o agora exatamente como ele é. A aceitação não é sobre se conformar passivamente à dor, à frustração ou à tristeza. Aceitar é reconhecer que o que está acontecendo neste momento é o que precisamos experienciar para nosso crescimento e cura. Isso não significa que devemos aceitar o sofrimento como algo permanente, mas sim que devemos aceitar que ele está presente agora. Quando você aceita o que está acontecendo agora, você libera a resistência e começa a trabalhar com a realidade, não contra ela. Um exemplo prático de como isso funciona é a prática da gratidão. Ao se concentrar no que você já tem,
no que já é bom no seu momento atual, você começa a praticar a aceitação. Isso não significa ignorar os aspectos negativos, mas dar atenção ao que já está bem. Isso coloca a mente em um estado de equilíbrio, pois ao invés de focar no que falta, você começa a perceber o que já está presente, o que já foi alcançado. Outro grande bloqueio mental é a necessidade de perfeição. A ideia de que devemos ser perfeitos no nosso trabalho, nas nossas relações, na nossa aparência ou nas nossas escolhas é uma carga imensa sobre a mente. E, na verdade, essa busca pela perfeição é uma das maiores fontes de insatisfação. Não porque a perfeição não seja desejável, mas porque ela não existe. A verdadeira cura da mente vem de aprender a aceitar nossa humanidade, a imperfeição que todos carregamos. Quando entendemos que somos seres em evolução, não em um estado constante de perfeição, começamos a libertar nossa mente do peso do deveria ser. Esse deveria ser está na raiz de muitas das nossas frustrações e pressões. A cura começa no momento em que você deixa ir a ideia de que precisa ser perfeito e começa a celebrar quem você é agora, com todos os seus erros e acertos. Por fim, o que significa realmente soltar? Soltar é deixar de ser um prisioneiro da mente que tenta controlar tudo e permitir que você volte ao fluxo natural da vida. É dar um passo para fora da luta incessante e entrar em um espaço de confiança e aceitação. Quando você solta, a cura acontece porque você se coloca em harmonia com o que é, com a imperfeição da vida e com o seu próprio processo de evolução. A verdadeira cura não vem de tentar mudar o que é, mas de aprender a viver em harmonia com o que é. Soltar é um presente que você dá a si mesmo, porque ao fazê-lo, você abre as portas para a paz interior, para o autoentendimento e, finalmente, para a liberdade da mente.